a live foi apresentada e distorcida pela mídia e pela militância midiática numa live sobre as urnas eleitorais. Ou seja, o presidente só ia falar das urnas, da vulnerabilidade das urnas, da possibilidade de erros das urnas, da possibilidade de fraudes nas urnas, e isso era a live. Ora, a meu ver, essa não foi a live. A live foi muito mais ampla do que isso. A live, a meu ver, tem um pressuposto muito mais importante, em que a questão das urnas é apenas um ponto desse quadro. Eu não estou dizendo que o presidente ele abriu todo o leque e fez toda a descrição do quadro, mas ele mostrou que a questão das urnas e a questão dessa guerra insana para impedir que haja um simples mecanismo auditável para as urnas, é uma guerra insana. Isso mostra de que há algo muito mais amplo que o presidente quis mostrar na sua live. Bom, eu vou dar aqui assim uma análise, não vou dar aqui assim, enfim, não estou dando aqui assim certezas ou coisa. Eu vou dar uma análise de como eu vejo, como me parece a mim que é o contexto dessa live. Nós não tivemos uma live de um presidente falando numa situação política comum. Nós estamos vivendo, e isso é o que me parece mais grave de tudo, nós estamos vivendo efetivamente uma ruptura institucional. Há pessoas que dizem vai haver uma ruptura. A meu ver, não vai haver uma ruptura. Nós já estamos dentro da ruptura. Essa ruptura institucional está sendo levada a cabo de várias maneiras, por vários modos, por várias estratégias, e essa ruptura institucional parte, antes de tudo, do Supremo Tribunal Federal e agora do próprio Tribunal Superior Eleitoral, como uma espécie de adendo do STF, mas ela parte também do Congresso Nacional. Tudo o que está sendo feito dentro da CPI, que é um verdadeiro tribunal de exceção, montado dentro do Senado, com o apoio nos bastidores, e não só nos bastidores, do Sr. Rodrigo Pacheco, que, além disso, continua surdo e mudo aos pedidos da população para levar à análise do Senado os pedidos de impeachment do ministro do Supremo, é uma prova. A outra prova é que, no dia a seguir à live do presidente, o senhor Lira, outro lacaio da China, porque é preciso lembrar isso, basta ver as declarações que ele fez quase de namoro com a China, declarações públicas. Portanto, outro lacaio da China, teoricamente um aliado do presidente, no dia a seguir à live, ele participa de uma live com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Sr. Gilmar Mendes, e ele diz, porque é assim que se fala em política, que ele não vê chance dessa PEC ir ao plenário. Ou seja, ele está articulando para que a PEC não vá ao plenário. E é assim que se dá um recado político. Mas mais do que isso, nós vemos que o Sr. Lira, durante a live com o Sr. Gilmar Mendes, que é uma pessoa não eleita, falam os dois de modificar o sistema político do Brasil para semipresidencialismo sem plebiscito. Uma das coisas, uma das aberrações, isso propriamente é um golpe institucional.
Ou seja, nós estamos vendo o seguinte, nós estamos vendo um mecanismo, uma grande oligarquia podre e corrupta. E quando eu falo de corrupta, eu não falo essencialmente de corrupção de dinheiro, falo da corrupção das ideias, falo da cumplicidade destes que se dizem democratas com as ideologias mais radicais e com um sistema político que não dê espaço, nem voz, nem vez a qualquer pessoa que esteja no campo, para usar uma palavra que é mais simples neste momento, talvez não seja mais precisa, mas no campo conservador. Eu poderia dar aqui exemplos, não vou dar para não desviar o meu caminho, mas dentro das instituições do Estado está havendo expurgos ideológicos. Bom, agora eu vou acrescentar, Paulo, ainda outro aspecto a essa ruptura institucional. Nós vivemos, teoricamente, né? Nós vivemos numa democracia. Ora, o que a democracia liberal prometeu foi um governo que representasse o soberano. E o soberano era o povo. Por isso o povo tinha o direito de se manifestar, por isso o povo tinha o direito de votar como soberano e escolher os seus representantes. Ora, o que nós vemos é o seguinte, o povo é descartável. Mais do que isso, o povo é odiado pelos seus próprios representantes. E os representantes trabalham contra o sentimento do povo. E mais do que isso, pessoas que não foram eleitas se acham donas do país. E se acham donas do povo. Lembre-se que o Sr. Barroso tem uma frase famosa em que ele diz o seguinte, não, o povo não sabe votar, por isso estamos aqui nós, os iluminados do Supremo, para corrigir as rotas daqueles que não sabem votar. Bom, então, o que eu gostaria de mostrar é o seguinte, essa live do presidente foi uma live em que ele, por assim dizer, começou a rasgar o véu da situação que nós estamos vivendo. Vejam que ele falou das perseguições políticas, como perseguição ao deputado Daniel Silveira, para dar um exemplo, e falou de outras perseguições desse estilo, falou do absurdo que foram as perseguições contra atos antidemocráticos que pediam, por exemplo, a aplicação de um artigo da Constituição, que está na Constituição, que é o artigo 142. E ele foi falando de muitas coisas e foi mostrando que a questão dessa fúria imensa, ontem o presidente usou essa expressão, puxa, mas eles defendem a impossibilidade de auditar as urnas, mais ou menos como um desesperado defende a sua própria vida. O que é isso? Bom, então eu quis fazer essa consideração, Paulo, talvez já tenha falado demais, eu queria fazer esta consideração inicial pelo seguinte, porque senão nós entramos no debate falso, a meu ver. Porque o que a mídia faz, a mídia tem técnicas, a mídia manipula, a mídia não age por acaso. A mídia está a soldo, a mídia tem militantes. Eu outro dia dizia que as redações são os porões da ditadura, onde a verdade é torturada até a morte. Essa é a verdade. Nós temos hoje a ditadura dos mecanismos
propagandísticos e midiáticos. Então, eles lançam o falso debate. Agora, eu vou acrescentar mais algumas coisas. Só mais alguns dados. Vejam que nós temos, por exemplo, um movimento de guerrilha urbana que simbolicamente queima a estátua do Borba Gato e a mídia sai em defesa do ato, dizendo que isso é a democracia e é a maneira de lançar o debate. Portanto, nós estamos vivendo uma disfuncionalidade total da dita democracia. Nós temos um senador da República que faz uma live com o MST, um movimento ideológico criminoso que já matou gente, já invadiu propriedade, já fez tudo. E ele incita essas pessoas a irem para a rua derrubar o presidente, portanto, num ato explicitamente contra a democracia. Ele é um senador que está dirigindo uma CPI. Nada acontece. Nós temos depois o Supremo Tribunal Federal acionado por partidos minoritários impondo ideologia de gênero no país, por exemplo, no SUS, quando as pessoas votaram numa agenda contrária a isso. Nós estamos, portanto, numa ruptura institucional na prática. Ela existe, essa ruptura institucional existe. Ela foi levada a cabo pelo mecanismo imenso que sempre controlou o país. E o principal adversário desse mecanismo é a opinião pública, que não aceita esse caminhar. Essa opinião pública é a vítima disso. E eles manipulam de todas as maneiras para que não haja qualquer possibilidade de eles serem afastados do comando dos acontecimentos. Eu tenho aqui assim, Paulo, se você me permite ler, o nosso amigo, o procurador Edgar Muri Fernandes Neto, que já esteve aqui no canal, né? E ele escreveu uma coisa que me parece um resumo muito bem feito, que é a seguinte: quando alguém tenta mexer em lama encrostada, as criaturas do pântano grunhem e atacam, incomodadas pelo receio de terem as vísceras expostas e de serem removidas juntamente com o lixo que produzem há muitos anos. Eu acho que este resumo, esta síntese, é uma síntese muito própria ao que nós estamos vendo. E mais ainda, nós vamos depois comentar isso, mas como resposta a uma live do presidente da República, o Supremo Tribunal Federal decide lançar um ato de retaliação para começar a perseguir politicamente o presidente. Ora, o que é isto? Isto é um poder que extrapolou completamente os seus limites e é um poder político. É um poder, como diz o professor Luiz Gandra, que se tornou um partido de oposição com poder judicial na mão. Ora, isso já é ruptura institucional. A ruptura institucional já existe. Meus caros, não se esqueçam que nós temos oficialmente uma bancada da China no Congresso Nacional. Nós ouvimos senadores dizer que se deitariam no chão para os chineses passarem em cima. Isso é o colaboracionismo mais vergonhoso. Agora, o que isso tem de democracia ou de Estado de Direito? Depois digo-lhe uma coisa, Paulo. Eu até estou escrevendo um artigo sobre isso. Uma das coisas que é um dos mantras mais asquerosos que se dizem, as instituições estão funcionando. O que é que isso quer dizer? Que as instituições têm porteiro, que abre a porta, que as pessoas vão lá e se sentam, tomam as suas decisões, é isso?
Isso é uma vigarice intelectual. Pelo seguinte, as instituições são uma coisa, os elementos que ocupam as instituições podem prostituí-las. Mais do que isso, é isso que eu digo no meu artigo. Muitos dos ocupantes das instituições estão trabalhando pela eutanásia moral e material do Brasil. É o que eles estão fazendo. Não se esqueçam que hoje o embaixador da China trabalha aqui dentro como, nas palavras de Dom Bertrand, ele fosse um procônsul aqui dentro e como o Brasil fosse um país já subserviente ao imperialismo comunista chinês. Isso nós não podemos esquecer. Portanto, quem veio dizer que a live do presidente foi sobre as urnas está desviando o problema. As urnas estão ali dentro daquela live como um ponto fulcral, mas não como o único ponto. Nem de longe. Ele só veio dizer o seguinte: por que o desespero dessa gente de não querer essa coisa tão simples, que é uma eleição auditável? Uma apuração pública dos votos. Por quê? Mas qual é o medo? Qual é o medo? Bom, Paulo, eu acho que termino por aqui essa introdução que me parece, digamos assim, que me pareceu fundamental, a meu ver, para nós podermos entender e encaixar a live do presidente num contexto. Porque senão até rebaixa a live do presidente. E eu vejo o seguinte, que essa live teve uma grande repercussão. Para além de círculozinhos fechados e gangues de militantes nas redações, ela teve uma grande repercussão no público. E, literalmente, o Brasil parou para ouvir o que é que o presidente tinha que dizer. E muitas pessoas que nem estão alinhadas com o presidente politicamente comentaram que ele realmente fez um grande discurso, fez uma grande apresentação. E isso é o que me... Esse era o comentário inicial que eu queria fazer, Paulo.